E a gente começa o Jornal do Rio falando da morte de 4 jovens depois da queda de um ônibus que transportava um time de futebol de Duque de Caxias na Baixada Fluminense. Mais de 20 pessoas ficaram feridas nesse acidente. Ao vivo, o repórter Fernando Davi, que está acompanhando esse caso, tem mais informações para a gente, né, Fernando? Boa noite. Isso mesmo, Yasmin. Muito boa noite para você, boa noite para todos. A gente está falando ao vivo aqui do Hospital São Salvador, na cidade de Além Paraíba, já em Minas Gerais, para onde foi trazida a maioria, das pessoas que ficaram feridas nesse terrível acidente. Aqui a gente está acompanhando de perto, o drama dos familiares que estão acompanhando a evolução dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus enteados. E aí, com essas pequenas histórias, pequenos fragmentos dessa história, a gente consegue ir montando e entendendo o que aconteceu, a gente consegue entender a dimensão dessa tragédia. O acidente aconteceu na madrugada, na BR-116, já aqui na altura da cidade de Além Paraíba. O ônibus despencou de uma altura de cerca de 10 metros. Segundo relatos, o motorista, que também ficou gravemente ferido, estaria bem acima do limite de velocidade. 4 pessoas morreram no local e alguns sobreviventes conseguiram se arrastar para fora do ônibus, no meio da escuridão. Você imagina essa situação. Eles conseguiram subir essa ribanceira e aí já na pista pediram socorro. Veja na reportagem. Ainda era de madrugada quando o socorro chegou no local do acidente, na BR-116, na altura da cidade de Além Paraíba, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais. O ônibus com o time amador do Clube Vila Maria Helena tombou em uma ponte de uma altura de quase 10 metros e parou de cabeça para baixo em um riacho, local de difícil acesso. 4 morreram no local, um membro da comissão técnica e 3 adolescentes. Os garotos faziam parte de um projeto de jovens atletas do clube sediado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Horas antes do acidente, o time foi campeão e vice-campeão de um torneio de categorias de base na cidade de Ubaporanga, em Minas Gerais. Essa imagem mostra o momento do embarque da delegação para a disputa dos jogos. 29 pessoas ficaram feridas, entre jogadores, membros da comissão técnica e o motorista. A maioria foi trazida aqui para esse hospital em Além Paraíba. 3 pacientes estão em estado grave, na UTI. Outros feridos foram levados para um hospital na cidade vizinha de Leopoldina. Não há informação sobre o estado de saúde deles. As causas do acidente são investigadas, mas segundo esse garoto, um dos sobreviventes, o motorista do ônibus corria muito ao longo da viagem, autorizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ele ainda deve ser ouvido pela polícia. Nas curvas, em vez de o cara ir a 60, ele estava indo a 90. Aí tipo, eu dormi, quando eu acordei a gente já estava no chão. Aí do nada o nosso amigo, ele foi tentar quebrar a porta lá atrás, mas não conseguiu. Aí tinha uma porta lá na frente, aí ele deu vários chutão. Aí conseguiu abrir a porta. Aí quando abriu, eu não estava conseguindo me mexer. Aí do nada eu peguei impulso no banco e me puxei para frente. Aí eu consegui sair. A LG Turismo, empresa que fechou o transporte dos atletas, lamentou a tragédia e diz que colabora com a investigação.